Você está perdendo os sinais mais óbvios de que uma mulher está completamente obcecada por você. E isso pode estar arruinando suas chances com ela ou criando uma situação muito perigosa para você. Cara, eu preciso te contar uma coisa que vai mudar completamente a forma como você enxerga as mulheres ao seu redor. Você sabia que existem mulheres que estão literalmente obcecadas por você neste exato momento? E você nem faz ideia? E olha, não estou falando de admiração normal ou de uma paixonite qualquer. Estou falando de uma obsessão real, onde você se tornou o centro do universo dela, onde cada movimento seu é estudado, cada palavra sua é memorizada e cada respiração sua é monitorada. E sabe qual é o pior de tudo? Você está completamente cego para esses sinais. Enquanto você anda por aí achando que ela é só uma amiga legal, ou uma colega de trabalho simpática, ou uma conhecida que sempre aparece nos mesmos lugares que você, por coincidência, ela está vivendo uma realidade completamente diferente. Uma realidade onde vocês dois já são praticamente um casal na cabeça dela, onde ela já planejou o casamento de vocês, já escolheu o nome dos filhos e já decidiu onde vocês vão morar. Mas por que isso é tão perigoso para você? Primeiro, porque quando você não reconhece esses sinais, você pode estar alimentando uma obsessão sem querer. Cada sorriso seu, cada oi educado, cada conversa casual que para você não significa nada, para ela é como jogar gasolina no fogo. Segundo, porque uma mulher obcecada pode se tornar extremamente possessiva e até mesmo agressiva com outras mulheres que se aproximem de você. E terceiro, porque você pode estar perdendo oportunidades incríveis com mulheres que realmente interessam você, simplesmente porque não sabe como lidar com a situação. Então hoje, eu vou te ensinar exatamente como identificar os 15 sinais mais óbvios de que uma mulher está completamente obcecada por você, porque cada um desses comportamentos acontece na mente feminina e, principalmente, como você deve reagir em cada situação. Porque quando você domina essa habilidade, você ganha um poder incrível. O poder de reconhecer quando alguém está investindo emocionalmente demais em você, e assim consegue direcionar essa energia da forma que for mais conveniente para você. Eu sou Ayla, e depois de anos observando o que realmente acontece na mente feminina, decidi quebrar o maior tabu da atração, revelar exatamente o que nenhuma mulher jamais te contará sobre desejo. Mas preciso de sua ajuda. Preciso que se inscreva e se torne membro do canal para apoiar meu trabalho e para que eu possa alcançar 100 mil inscritos ainda este ano, enquanto te ajudo a ser um homem irresistível para qualquer mulher. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que precisa saber que existe um caminho além da mediocridade emocional. Pegue papel e caneta, porque o que vem a seguir não são técnicas. São revelações que vão reescrever sua história com as mulheres. Antes de mais nada, você precisa entender isso. Cara, antes de eu te mostrar os sinais, você precisa entender uma coisa fundamental sobre a mente feminina, que a maioria dos homens não faz a menor ideia. Quando uma mulher desenvolve uma obsessão por um homem, isso não acontece da noite para o dia. É um processo que vai se construindo aos poucos. E cada pequena interação que vocês têm funciona como um tijolinho na construção dessa obsessão. Sabe por que isso acontece? Porque nós mulheres somos naturalmente mais emotivas e tendemos a criar conexões profundas muito mais rápido que vocês homens. Enquanto para você aquela conversa de 10 minutos no elevador foi só uma conversa casual, para ela pode ter sido o momento mais especial da semana. Enquanto para você aquele bom dia que você deu foi só educação, para ela foi um sinal de que você se importa com ela. E aqui está o problema. Quanto mais você age de forma gentil e educada com uma mulher que já está desenvolvendo sentimentos por você, mais você alimenta essa obsessão sem perceber. É como se você estivesse jogando lenha na fogueira, achando que está apenas sendo simpático. E quando essa obsessão atinge um nível alto, cara, ela pode se tornar extremamente perigosa para você. Por que perigosa? Porque uma mulher obcecada pode fazer coisas que vão desde espalhar mentiras sobre você até literalmente sabotar seus relacionamentos. Ela pode inventar que vocês estão namorando, pode criar situações constrangedoras na sua frente de outras pessoas, pode até mesmo te perseguir fisicamente. E o pior de tudo, na cabeça dela, tudo isso é justificado pelo amor que ela sente por você.
Por isso é crucial que você aprenda a identificar esses sinais desde o início, para poder tomar as medidas certas antes que a situação saia do seu controle. Porque quando você sabe reconhecer uma mulher obcecada, você pode decidir se quer aproveitar essa situação a seu favor ou se quer cortar o mal pela raiz antes que vire um problema maior. Os 15 sinais óbvios de que ela está obcecada por você. Sinal 1. Ela sempre aparece nos mesmos lugares que você. Cara, esse é o sinal mais clássico e um dos mais perigosos. Se você começar a reparar que uma mulher específica sempre aparece nos mesmos lugares que você frequenta, e isso acontece com uma frequência que vai além da coincidência, pode ter certeza, ela está te monitorando. Mas como isso funciona na prática? Simples. Ela decorou sua rotina completamente. Ela sabe que você vai na academia às segundas, quartas e sextas às 7 da manhã. Ela sabe que você almoça naquele restaurante específico às terças-feiras. Ela sabe que você passa no mercado todo sábado de manhã. E então, ela organiza a vida dela para cruzar com você nesses lugares. Por que uma mulher faz isso? Porque na mente dela, cada encontro casual é uma oportunidade de vocês conversarem, de ela mostrar que vocês têm coisas em comum, de ela se fazer presente na sua vida. Ela acredita genuinamente que se vocês se encontrarem o suficiente, você vai começar a perceber que ela é a pessoa certa para você. O grande problema é que isso não é coincidência, é perseguição disfarçada. E quando você responde de forma educada e simpática nesses encontros, você está reforçando o comportamento dela. Na cabeça dela, você está feliz de vê-la, você gosta da companhia dela, vocês têm uma conexão especial. Como você deve reagir? Seja educado, mas mantenha as conversas curtas e superficiais. Não dê detalhes sobre sua rotina. Não conte onde você vai estar depois. E, principalmente, não demonstre muito entusiasmo ao vê-la. Se você perceber que os encontros estão acontecendo com muita frequência, considere mudar sua rotina temporariamente ou até mesmo confrontar a situação diretamente. Sinal número 2. Ela reage instantaneamente a tudo que você posta. Olha, eu sei que hoje em dia todo mundo fica muito tempo nas redes sociais, mas quando uma mulher curte, comenta ou reage a literalmente tudo que você posta em questão de segundos, isso não é normal. Isso é sinal de que ela tem notificações ativadas para tudo que você faz online e que ela está constantemente monitorando sua atividade digital. Mas não para por aí. Uma mulher obcecada não só reage a tudo que você posta agora, como ela também vai lá no seu perfil e curte posts antigos seus, às vezes de meses ou até anos atrás. Ela está literalmente estudando sua história através das suas redes sociais, tentando conhecer cada detalhe da sua vida. Por que ela faz isso? Porque na mente dela, cada curtida e cada comentário é uma forma de se manter presente na sua vida, de mostrar que ela se importa com você, de criar uma sensação de proximidade. Ela acredita que se ela interagir o suficiente com você online, vocês vão desenvolver uma intimidade digital que pode se transformar em algo real. O problema é que esse comportamento cria uma falsa sensação de intimidade. Ela começa a achar que conhece você profundamente só porque viu suas fotos e leu suas legendas. Ela começa a comentar sobre coisas da sua vida como se vocês fossem íntimos, quando na verdade vocês mal se conhecem pessoalmente. E tem mais um detalhe que você precisa ficar ligado. Se ela começar a comentar ou curtir posts muito antigos seus, especialmente durante a madrugada, é sinal de que ela está passando horas stalkeando seu perfil. Isso não é comportamento normal de alguém que tem apenas um interesse casual em você. Como reagir? Não corresponda a todas as interações dela. Se ela comentar, nem sempre responda. Se ela curtir, não precisa curtir de volta. E principalmente, não poste detalhes muito íntimos da sua vida, porque ela vai usar essas informações para se aproximar ainda mais de você. Sinal número 3. Ela copia tudo que você faz e gosta. Esse sinal aqui é um dos mais perturbadores, porque mostra que ela não quer apenas estar com você. Ela quer literalmente se tornar você. Se você prestou atenção e notou que uma mulher começou a ter os mesmos gostos que você, ouvir as mesmas músicas, assistir os mesmos filmes, ter as mesmas opiniões sobre assuntos que vocês conversaram, cara, isso não é coincidência.
Funciona assim. Você menciona que gosta de uma banda específica e de repente ela vira fã número 1 dessa banda. Você comenta que pratica um esporte e ela magicamente desenvolve interesse pelo mesmo esporte. Você fala sobre um livro que está lendo e ela compra o mesmo livro no dia seguinte. Ela está literalmente copiando sua personalidade. Mas por que isso acontece? Na mente de uma mulher obcecada, ela acredita que se vocês tiverem tudo em comum, vocês serão almas gêmeas. Ela pensa que quanto mais parecida com você ela for, maior a chance de vocês se conectarem em um nível profundo. É como se ela estivesse tentando se moldar na mulher perfeita para você. O problema é que isso é extremamente tóxico e manipulativo. Ela não está sendo autêntica. Ela está criando uma versão falsa de si mesma baseada no que ela acha que você quer. E pior, ela pode estar perdendo completamente sua própria identidade nesse processo. Tem outro detalhe importante. Ela não só copia seus gostos, como ela também passa a falar como você, usar as mesmas expressões que você usa, e até mesmo imitar seus gestos e maneirismos. Se você reparar que ela começou a ter trejeitos seus, a usar palavras que são características suas, isso é um sinal vermelho gigante. Como você deve reagir? Não incentive esse comportamento. Se ela mencionar que começou a gostar de algo que você gosta, não demonstre muito entusiasmo. Não compartilhe todos os seus interesses e hobbies com ela. E principalmente, observe se ela mantém algumas características próprias dela, porque se ela está copiando tudo, isso é muito preocupante. Sinal Bora 4. Ela sabe coisas sobre você que nunca contou pra ela. Cara, esse sinal aqui é literalmente assustador quando você para pra pensar. Se uma mulher sabe detalhes sobre sua vida, sua rotina, seus hábitos, suas preferências, coisas que você tem certeza de que nunca mencionou pra ela, isso significa que ela está te observando e investigando de uma forma que vai muito além do normal. Por exemplo, ela sabe que você toma café sem açúcar, mesmo você nunca ter falado isso pra ela. Ela conhece o nome do seu cachorro, mesmo você nunca ter mostrado foto dele pra ela. Ela sabe que você tem uma cicatriz no joelho esquerdo, mesmo você nunca ter mencionado isso. Ela conhece a marca da sua moto, a cor do seu carro, o horário que você sai de casa todo dia. Como ela consegue essas informações? Cara, ela está literalmente te espionando. Ela te observa quando você não está vendo, ela pergunta sobre você para pessoas que te conhecem, ela investiga suas redes sociais como um detetive particular e ela presta atenção em cada detalhe mínimo de qualquer interação que vocês têm. Por que uma mulher faz isso? Porque na mente dela, conhecer você profundamente é uma forma de se sentir mais próxima de você, mesmo à distância. É como se ela estivesse coletando peças de um quebra-cabeça para montar uma imagem completa de quem você é. Ela acredita que quanto mais ela souber sobre você, melhor ela vai conseguir conquistar você. Mas tem um lado muito mais sombrio nisso. Ela pode estar usando essas informações para manipular situações. Por exemplo, ela pode casualmente aparecer com o seu café favorito, ou, por coincidência, estar no mesmo local que você frequenta, ou até usar essas informações em conversas para criar uma falsa sensação de intimidade. O mais preocupante é quando ela demonstra saber coisas sobre sua família, seus amigos, seu trabalho, sem nunca ter sido apresentada a essas pessoas ou ambientes. Isso significa que ela está fazendo um trabalho de investigação bem profundo na sua vida. Como reagir? Seja muito cuidadoso sobre que tipo de informação você compartilha, mesmo casualmente. Se ela mencionar algo que você tem certeza de que nunca contou, questione como ela soube disso. E, principalmente, fique alerta porque esse tipo de comportamento pode evoluir para perseguição real. Sinal número 5. Ela fala sobre vocês como se já fossem um casal. Esse sinal aqui é um dos mais claros e também um dos mais perigosos, porque mostra que na mente dela, vocês já estão juntos, mesmo que para você isso nunca tenha acontecido. Se ela começar a usar pronomes como nós, fazer planos para o futuro incluindo você, ou falar sobre vocês dois como se fossem um casal estabelecido, cara, isso é uma bandeira vermelha gigante. Na prática,
Isso funciona assim. Ela fala coisas como: quando nós formos viajar, nossa casa vai ser assim, nossos filhos vão ter seus olhos, nós combinamos muito. As pessoas dizem que somos um casal perfeito. Ela cria uma realidade paralela, onde vocês dois são protagonistas de um relacionamento que só existe na cabeça dela. Por que isso acontece? Porque uma mulher obcecada vive mais na fantasia do relacionamento do que na realidade. Ela idealiza tanto a possibilidade de vocês ficarem juntos, que essa fantasia se torna mais real para ela do que a situação real. É como se ela estivesse escrevendo um filme romântico, onde vocês dois são os protagonistas, e ela já decidiu como a história vai terminar. O problema é que quando ela fala assim, ela não está testando suas reações para ver se você tem interesse. Ela já decidiu que vocês estão destinados a ficar juntos, e ela está apenas verbalizando o que na mente dela já é uma verdade estabelecida. Isso é extremamente manipulativo, porque ela está tentando criar uma realidade que não existe. Tem outro aspecto perigoso. Ela pode começar a falar sobre vocês para outras pessoas, como se vocês já fossem um casal. Isso pode criar situações muito constrangedoras para você, especialmente se você estiver interessado em outra pessoa, ou se ela espalhar isso no seu ambiente de trabalho ou social. E fica ainda pior quando ela começa a fazer planos concretos sem consultar você. Por exemplo, ela pode comprar ingressos para um show para os dois, ou fazer reserva em um restaurante para o jantar de vocês, ou até mesmo contar para a família dela que está namorando você. Como você deve reagir? Seja direto e claro imediatamente. Toda vez que ela falar como se vocês fossem um casal, corrija na hora. Nós não somos um casal. Eu não fiz esses planos. Você está assumindo coisas que não existem. Não deixe passar, porque o silêncio dela vai interpretar como concordância. Sinal número 6. Ela se torna a defensora não solicitada da sua vida. Cara, esse sinal aqui é extremamente perigoso, porque pode destruir seus relacionamentos sem você nem perceber o que está acontecendo. Se você notar que uma mulher começou a defender você de pessoas que nem eram um problema, a criar conflitos onde não existiam, ou a agir como se fosse sua namorada oficial toda vez que outra mulher se aproxima de você, isso é obsessão pura. Funciona assim. Você está conversando com uma colega de trabalho e ela aparece do nada para participar da conversa, mas na verdade está marcando território. Uma amiga sua te manda uma mensagem e ela comenta algo como: "Nossa, ela tá sempre te procurando, né?" Você menciona que uma mulher foi simpática com você e ela imediatamente encontra defeitos nessa pessoa, ou inventa que ela tem má intenção. Por que ela faz isso? Porque na mente dela, vocês já são um casal. Então, qualquer mulher que se aproxime de você é automaticamente uma ameaça ao relacionamento que existe na cabeça dela. Ela genuinamente acredita que está protegendo vocês dois e o futuro de vocês juntos. É como se ela fosse uma guarda-costas emocional que ninguém contratou. O grande problema é que esse comportamento pode ser extremamente destrutivo para os seus relacionamentos reais. Ela pode espalhar fofocas sobre mulheres que você tem interesse, pode criar situações constrangedoras quando você está com outras pessoas, pode até mesmo confrontar diretamente mulheres que ela considera rivais. E tem um detalhe muito sutil, mas importante. Ela sempre faz isso de uma forma que parece que ela está sendo uma boa amiga. Por exemplo, ela pode falar: "Ai, eu só quero te proteger porque você é muito bom e as mulheres se aproveitam disso." Ou: "Eu conheço mulheres como ela, elas só querem te usar." Na superfície parece cuidado, mas na verdade é manipulação e controle. Pior ainda, ela pode começar a interferir não só nos seus relacionamentos românticos, mas também nas suas amizades. Se ela perceber que você tem amigos que não gostam dela, ou que questionam o comportamento dela, ela vai tentar criar problemas entre vocês, sempre se colocando como a pessoa que realmente se importa com você. Como você deve reagir? Seja muito claro sobre limites. Diga diretamente: "Eu não pedi sua opinião sobre essa pessoa. Eu posso cuidar dos meus próprios relacionamentos. Você não tem o direito de interferir na minha vida assim. E, principalmente,
Não deixe que ela se coloque como intermediária entre você e outras pessoas. Sinal número 7. Ela imita seus gestos, sua forma de falar e até sua postura. Esse sinal aqui é literalmente perturbador quando você começa a prestar atenção. Se você notar que uma mulher começou a falar como você, usar suas expressões características, imitar seus gestos e até mesmo copiar sua postura corporal, cara, isso não é admiração. Isso é apropriação da sua identidade. Vou te dar exemplos práticos para você entender. Você tem o hábito de falar cara no início das frases, e ela começa a falar cara também. Você gesticula de uma forma específica quando explica algo, e ela começa a fazer os mesmos gestos. Você tem uma postura relaxada quando senta, e ela copia exatamente a mesma postura. Você usa uma gíria específica, e de repente ela também usa. Mas não para por aí. Ela pode até começar a imitar a forma como você ri, como você suspira quando está pensando, como você coloca a mão no cabelo quando está concentrado. É como se ela estivesse estudando você como um ator estuda um personagem que vai interpretar. Por que isso acontece? Porque uma mulher obcecada acredita que se ela se tornar mais parecida com você, vocês vão ter uma conexão mais profunda. É como se ela pensasse: se eu falar como ele, gesticular como ele, me comportar como ele vai sentir que eu o entendo de verdade. Mas isso é uma ilusão completamente distorcida de como relacionamentos funcionam. O problema é que isso é extremamente artificial e manipulativo. Ela não está sendo ela mesma. Ela está criando uma versão dela que é uma cópia sua. E isso é muito perigoso, porque pode evoluir para algo ainda mais obsessivo, tipo ela começar a se vestir como você, cortar o cabelo de uma forma similar, ou até mesmo tentar frequentar os mesmos lugares que você só para parecer com você. Tem outro aspecto psicológico importante. Quando uma pessoa imita outra dessa forma, ela está perdendo sua própria identidade no processo. E quando alguém perde a identidade própria por causa de uma obsessão, isso pode levar a comportamentos ainda mais extremos e imprevisíveis. E você precisa ficar ligado numa coisa. Se outras pessoas começarem a comentar que ela está parecendo com você, ou falando igual você, isso é um sinal de que o comportamento dela é tão óbvio que está chamando a atenção de terceiros. Isso significa que a situação já está num nível preocupante. Como reagir? Não faça comentários positivos quando ela imitar você. Se alguém comentar sobre a semelhança, não trate como algo fofo ou engraçado. E se ela exagerar na imitação, seja direto. Por que você está falando igual eu? Ou, você está copiando meus gestos. Às vezes, confrontar diretamente faz a pessoa perceber o que está fazendo. Sinal 8. Ela lembra de cada palavra que vocês já trocaram. Cara, esse sinal aqui vai te fazer questionar sua própria memória. Se uma mulher consegue repetir conversas inteiras que vocês tiveram há semanas ou meses, lembrar de detalhes específicos que você falou casualmente, ou citar exatamente o que você disse em situações que para você foram completamente esquecíveis, isso é sinal de que ela está arquivando tudo na mente dela. Por exemplo, você mencionou numa conversa casual que gosta de pizza de pepperoni há 3 meses, e ela lembra disso e traz uma pizza de pepperoni porque lembrou que você gosta. Você contou uma história engraçada da sua infância numa roda de amigos há muito tempo, e ela repete a história com detalhes que nem você lembrava. Você comentou que estava estressado com um projeto no trabalho há semanas, e ela pergunta especificamente sobre aquele projeto. Por que isso acontece? Porque para ela, cada palavra que sai da sua boca é preciosa e significativa. Enquanto para você aquelas foram conversas normais e casuais, para ela foram momentos especiais que merecem ser preservados na memória. É como se ela fosse um gravador humano que fica ligado toda vez que você fala, mas tem um lado muito mais profundo nisso. Ela usa essas informações para criar uma falsa sensação de intimidade. Quando ela lembra de coisas que você falou, você pode sentir que ela realmente te escuta e se importa com você. Mas, na verdade, ela está usando sua própria memória como ferramenta de manipulação emocional. O problema é que isso cria uma dinâmica muito desequilibrada. Enquanto ela lembra de tudo sobre você, você provavelmente não lembra nem da metade do que ela te falou.
Isso faz com que ela se sinta mais conectada com você do que você com ela, e também pode fazer você se sentir culpado por não ser tão atencioso quanto ela. E tem outro detalhe preocupante. Ela pode usar essas informações de forma estratégica. Por exemplo, se você mencionou que estava passando por um momento difícil, ela pode aparecer justamente nesse momento oferecendo apoio. Se você falou sobre algo que te deixa feliz, ela pode usar isso para se aproximar de você. O mais perturbador é quando ela lembra de coisas que você tem certeza de que falou para outras pessoas, não para ela. Isso significa que ela pode estar perguntando sobre você para terceiros, ou até mesmo ouvindo conversas suas sem você perceber. Como reagir? Seja cuidadoso sobre que tipo de informação pessoal você compartilha, mesmo em conversas casuais. Se ela demonstrar lembrar de algo muito específico, teste perguntando: "Nossa, como você lembra disso?" E, principalmente, não se sinta obrigado a corresponder ao mesmo nível de atenção aos detalhes, porque isso pode alimentar ainda mais a obsessão dela. Sinal número 9. O radar emocional. Você já parou para pensar no que significa quando alguém conhece seus estados emocionais melhor que você mesmo? Quando ela sabe que você está triste antes mesmo de você perceber a tristeza chegando. Quando ela identifica seu estresse no jeito que você respira, sua alegria no ângulo imperceptível do seu sorriso, isso não é intuição feminina, cara. Isso é vigilância emocional. Ela te observa como um psicólogo observa um paciente em sessão. Cada microexpressão sua foi catalogada, cada suspiro foi decodificado, cada mudança no tom da sua voz foi arquivada na memória dela. Você se tornou um livro que ela leu tantas vezes que decorou até as vírgulas. Por que alguém faria isso? Porque na solidão da própria existência, ela encontrou em você uma forma de sentir que não está sozinha no mundo. Quando ela sente suas emoções, ela experimenta uma ilusão de conexão tão intensa que confunde vigilância com intimidade. Mas aqui está a verdade que ninguém quer enfrentar. Ela não está lendo suas emoções por amor. Está lendo por controle. Porque quem conhece seus pontos fracos tem poder sobre você. Quem sabe quando você está vulnerável, sabe quando é o momento certo de se aproximar. E você? Você se sente compreendido, visto, especial, sem perceber que está sendo estudado como um espécime raro numa redoma de vidro. Sinal número 10. A coincidência fabricada. Que coincidência te encontrar aqui? Mentira. Não existe coincidência quando alguém aparece nos mesmos lugares que você, com uma frequência que desafia as leis da probabilidade. Existe planejamento. Existe obsessão disfarçada de acaso. Ela mapeou sua vida como um GPS emocional. Sabe seus horários, seus caminhos, seus hábitos. Sabe que você toma café naquela padaria às 8h30, que você vai ao mercado todo sábado de manhã, que você caminha naquela praça às quartas-feiras. E então, ela reorganiza a própria existência ao redor da sua. Como se você fosse o Sol e ela um planeta perdido procurando uma órbita. Será que ele vai perceber que não é coincidência? Ela se pergunta, enquanto espera no seu café favorito pela 3ª vez na semana, com o coração acelerado e uma desculpa ensaiada nos lábios. Mas você não percebe, porque queremos acreditar que somos especiais o suficiente para que o universo conspire a nosso favor. Queremos acreditar que algumas pessoas são atraídas para a nossa vida por forças maiores que a lógica. A verdade é mais simples e mais perturbadora. Não é o destino, é desperation. É uma pessoa que perdeu a capacidade de distinguir entre amor e perseguição, entre conexão e invasão. E cada vez que você sorri educadamente nesses encontros casuais, você alimenta a fantasia dela de que o universo está aprovando essa dança macabra. Sinal número 11. O presente profético. Os presentes dela são perturbadoramente perfeitos, como se ela tivesse uma linha direta com sua alma, como se conhecesse desejos que nem você sabia que tinha. Isso deveria te fazer sentir especial, amado, compreendido. Ao invés disso, deveria te dar calafrios, porque esses presentes não são fruto de intuição ou de amor genuíno. São fruto de investigação. Meses de observação silenciosa, de coleta de pistas, de construção de um perfil psicológico completo da sua personalidade.
Ela sabe que você adora aquele autor específico porque te viu carregando um livro dele há 3 meses. Ela sabe que você gosta daquele tipo de chocolate porque prestou atenção no que você escolheu numa loja. Ela sabe que você tem nostalgia por aquele filme porque escutou você comentando sobre ele numa conversa com amigos. Cada presente é uma prova de quanto tempo ela passou pensando em você, estudando você, decifrando você. É como se ela fosse um detetive particular, contratado para descobrir como te fazer feliz. E funciona, não é? Você fica impressionado com a sensibilidade dela, com como ela te entende, sem perceber que está sendo seduzido pela própria invasão de privacidade. Porque não é amor, cara. Amor não precisa de vigilância para se manifestar. Amor não coleta dados como um algoritmo de rede social. Amor não transforma a pessoa amada num projeto de pesquisa. Isso é obsessão se vestindo de generosidade. É controle disfarçado de carinho. Sinal número 12. A secretária não oficial. Ela conhece sua agenda melhor que você. Lembra de compromissos que você esqueceu, de prazos que você deixou passar, de datas importantes que nem você sabia que eram importantes. Ei, você não tinha aquela reunião hoje às 15 horas? Cuidado para não esquecer do aniversário da sua mãe amanhã. Você disse que ia começar aquela dieta na segunda-feira, como está indo? Parece cuidado, não é? Parece que alguém finalmente se importa o suficiente para lembrar dos detalhes da sua vida. Mas pense bem. Quando foi que você deu a ela permissão para ser a guardiã da sua agenda? Quando foi que você pediu para ela monitorar seus compromissos, suas decisões, sua vida? Nunca. Ela se autopromoveu ao cargo de gerente emocional da sua existência, e você nem percebeu que foi contratada. Isso acontece porque, na carência da própria vida, ela encontrou propósito em organizar a sua, como se cuidar de você fosse uma forma de dar sentido à própria existência vazia. Mas aqui está o que você precisa entender. Quando alguém assume responsabilidades que não são dela sobre sua vida, essa pessoa está exercendo uma forma sutil de controle. Está criando uma dependência emocional onde você começará a achar que precisa dela para funcionar adequadamente. E talvez você já esteja começando a sentir isso. Talvez já esteja se acostumando com o fato de que ela lembra das coisas que você esquece. Talvez já esteja terceirizando parte da sua responsabilidade pessoal para ela. Isso é exatamente o que ela quer. Sinal número 13. O investigador privado. Ela conhece seus amigos sem nunca ter sido apresentada a eles. Conhece sua família sem nunca ter pisado na sua casa. Conhece sua história sem você nunca ter contado. Como isso é possível? Ela construiu um mapa completo da sua vida através de investigação silenciosa. Suas redes sociais foram vasculhadas como arquivos de um detetive. Seus amigos foram discretamente interrogados. Suas fotos antigas foram analisadas como evidências em um caso judicial. Ela sabe o nome dos seus irmãos, a profissão dos seus pais, onde você estudou, onde trabalhou, quem você namorou. Sabe sobre aquela viagem que você fez há 2 anos, sobre aquele acidente que você teve na adolescência, sobre aquele sonho que você tem de abrir um negócio próprio. E o mais assustador, ela sabe coisas sobre você que você não se lembra de ter compartilhado com ninguém. Por que alguém faria isso? Porque na mente dela, conhecer você é uma forma de possuir você. Cada informação coletada é como uma peça de um quebra-cabeças, que, quando completo, revelará a fórmula secreta para conquistar seu coração. Mas isso não é amor, cara. É espionagem emocional. Amor verdadeiro não precisa de investigação para se desenvolver. Amor verdadeiro se baseia na confiança, na descoberta gradual e consensual, no compartilhamento voluntário de intimidades. Quando alguém investiga sua vida sem sua permissão, essa pessoa está violando sua privacidade e sua autonomia. Está tratando você como um objeto de estudo, não como um ser humano com direito ao próprio mistério. Sinal número 14. A sombra constante. Mesmo quando ela não está fisicamente presente, você sente a presença dela, como uma sombra que se alonga mesmo quando não há luz direta. As mensagens chegam sempre nos momentos estratégicos. Quando você está triste, ela aparece com palavras de conforto. Quando você está feliz,
ela aparece para compartilhar sua alegria. Quando você está sozinho, ela aparece para fazer companhia. Oi, tudo bem? Estava pensando em você. Como foi aquela reunião que você estava nervoso? Vi uma música que tem tudo a ver com você. Parece cuidado genuíno, mas é vigilância emocional. Ela estudou seus padrões comportamentais e sabe exatamente quando você está mais vulnerável, quando você precisa de atenção, quando você está suscetível à aproximação. É como se ela tivesse instalado um aplicativo de monitoramento no seu coração. E funciona, porque todo ser humano quer se sentir visto, cuidado, lembrado. Queremos acreditar que alguém se importa o suficiente conosco para estar presente nos momentos difíceis. Mas tem uma diferença fundamental entre alguém que genuinamente se preocupa com você e alguém que te Queremos acreditar que alguém se importa o suficiente conosco para estar presente nos momentos difíceis. Mas tem uma diferença fundamental entre alguém que genuinamente se preocupa com você e alguém que te monitora para satisfazer. O amor verdadeiro se baseia na confiança, na descoberta gradual e consensual, no compartilhamento voluntário de intimidades. Quando alguém investiga sua vida sem sua permissão, essa pessoa está violando sua privacidade e sua autonomia. Está tratando você como um objeto de estudo, não como um ser humano com direito ao próprio mistério. Sinal, Gero 14. A sombra constante. Mesmo quando ela não está fisicamente presente, você sente a presença dela, como uma sombra que se alonga mesmo quando não há luz direta. As mensagens chegam sempre nos momentos estratégicos. Quando você está triste, ela aparece com palavras de conforto. Quando você está feliz, ela aparece para compartilhar sua alegria. Quando você está sozinho, ela aparece para fazer companhia. Oi, tudo bem? Estava pensando em você. Como foi aquela reunião que você estava nervoso? Vi uma música que tem tudo a ver com você. Parece cuidado genuíno, mas é vigilância emocional. Ela estudou seus padrões comportamentais e sabe exatamente quando você está mais vulnerável, quando você precisa de atenção, quando você está suscetível à aproximação. É como se ela tivesse instalado um aplicativo de monitoramento no seu coração. E funciona, porque todo ser humano quer se sentir visto, cuidado, lembrado. Queremos acreditar que alguém se importa o suficiente conosco para estar presente nos momentos difíceis. Mas tem uma diferença fundamental entre alguém que genuinamente se preocupa com você e alguém que te monitora para satisfazer a própria obsessão. A pessoa que se preocupa respeita seus espaços, seus silêncios, suas ausências. A pessoa obsessiva transforma sua vida em uma novela da qual ela é espectadora compulsiva. Sinal, Nena 15. O termômetro da alma. As emoções dela são reflexos diretos das suas. Quando você está bem, ela brilha como se tivesse encontrado o sentido da vida. Quando você está mal, ela entra em colapso como se o mundo estivesse acabando. É como se a felicidade dela tivesse sido terceirizada para você. Como se ela não conseguisse sentir alegria a não ser que você estivesse alegre. Não conseguisse ter paz a não ser que você estivesse em paz. Isso pode parecer romântico na superfície. Nossa, ela se importa tanto comigo que meu bem-estar afeta o dela? Mas é profundamente tóxico quando você para pensar. Porque significa que você se tornou responsável pelo estado emocional de outra pessoa. Significa que sua liberdade de sentir tristeza, raiva, frustração ou qualquer emoção negativa foi sequestrada pela incapacidade dela de lidar com suas próprias emoções. É como se ela tivesse te transformado em um medicamento para a própria instabilidade emocional. E isso é uma prisão dourada, cara. Porque quando você percebe que suas emoções afetam tanto outra pessoa, você começa a se censurar. Começa a esconder suas tristezas para não machucá-la. Começa a fingir alegria para não preocupá-la. Você se torna refém da fragilidade emocional dela. Vivemos em uma época onde as fronteiras entre interesse e obsessão foram borradas pelas redes sociais, onde stalking se tornou pesquisar sobre a pessoa, onde invasão de privacidade se tornou demonstrar interesse.
A tecnologia nos deu ferramentas de vigilância que antes só existiam em filmes de espionagem. E agora qualquer pessoa com um smartphone pode se tornar um investigador particular dos sentimentos alheios. Confundimos obsessão com paixão, perseguição com romance, invasão de privacidade com cuidado. E isso é especialmente perigoso porque nossa sociedade romantiza comportamentos obsessivos. Quantos filmes você já viu onde o protagonista conquista a mocinha através de persistência, que na vida real seria considerada assédio? Quantas músicas falam sobre não desistir de alguém que claramente não tem interesse? Quantas histórias de amor famosas são, na verdade, histórias de obsessão? Criamos uma cultura onde a obsessão é vista como prova de amor verdadeiro, onde a insistência é vista como romantismo, onde a invasão de privacidade é vista como dedicação. E isso é profundamente doentio. Mas antes de julgar a pessoa obcecada, olhe para dentro de si mesmo. Quantas vezes você já foi o satélite emocional de alguém? Quantas vezes já criou versões idealizadas de pessoas que mal conhecia? Quantas vezes já confundiu admiração com amor, necessidade com paixão? A obsessão é um espelho cruel. Espelho. Ela nos mostra o que acontece quando perdemos o contato com nossa própria essência. Quando terceirizamos nossa felicidade para outra pessoa. Quando esquecemos que o amor verdadeiro começa em casa, dentro de nós mesmos. Todos nós temos a capacidade de nos tornar obsessivos quando não cuidamos adequadamente das nossas próprias feridas emocionais. Todos nós podemos nos perder no labirinto da carência, se não aprendermos a ser nossa própria fonte de validação e amor. A diferença entre uma pessoa saudável e uma pessoa obsessiva não é a intensidade do sentimento, mas a capacidade de amar sem perder a si mesma no processo. Reconhecer esses sinais não é sobre se sentir poderoso ou especial por ter alguém obcecado por você. É sobre responsabilidade. É sobre entender que você tem o poder de influenciar profundamente a vida de outras pessoas, mesmo sem intenção. É sobre perceber que cada sorriso educado, cada conversa casual, cada gentileza pode ser interpretada de forma completamente diferente por alguém que vive numa realidade paralela, onde vocês já são protagonistas de uma história de amor. E essa consciência vem com uma escolha crucial. Você pode usar esse poder para alimentar o ego, ou pode usá-lo para praticar a compaixão. Você pode ignorar a obsessão até que ela se torne tóxica e perigosa. Ou pode estabelecer limites saudáveis antes que alguém se perca completamente na ilusão de um relacionamento que não existe. Você pode tratar a pessoa obsessiva como um problema a ser evitado, ou pode tratá-la como um ser humano perdido no labirinto da própria carência, precisando de clareza, não de você, mas sobre a realidade da situação. No final, a obsessão é um labirinto que duas pessoas constroem juntas. Uma que entra sem perceber que está sendo observada, outra que não sabe como sair da própria necessidade de controle. A única saída é a verdade. A verdade sobre limites, sobre amor próprio, sobre a diferença entre ser amado e ser idealizado. A verdade sobre o que é conexão real e o que é projeção de carências não resolvidas. E você, que agora conhece os sinais, tem uma responsabilidade maior que simplesmente identificar quando alguém está obcecado por você. Você precisa entender que essa pessoa não é um troféu para seu ego, nem um problema a ser resolvido. É um ser humano que perdeu o caminho de volta para si mesmo, que confundiu vigilância com amor, que transformou você numa droga para a própria solidão existencial. Ela precisa de compaixão, não de você, mas de si mesma. Precisa aprender que amor verdadeiro não precisa de investigação, não requer vigilância, não exige o apagamento da própria identidade. E você precisa aprender que ser objeto de obsessão não te faz especial. Te faz responsável por estabelecer limites claros e saudáveis, por não alimentar fantasias que podem se tornar perigosas, por tratar com honestidade uma situação que pode destruir duas vidas se não for enfrentada com maturidade. Porque no final das contas, a única pessoa que pode nos salvar da obsessão somos nós mesmos. A única pessoa que pode nos ensinar a amar de verdade também somos nós mesmos. O resto é apenas projeção, reflexo, sombra, dançando na parede de uma caverna, onde alguém esqueceu que existe um mundo real lá fora,
cheio de luz verdadeira. E sombras, por mais intensas que sejam, sempre desaparecem quando alguém tem coragem suficiente para acender sua própria luz. Mas há algo ainda mais profundo que precisa ser dito. Algo que vai te fazer questionar não apenas se alguém está obcecado por você, mas por que você permite que isso aconteça. Porque a verdade inconveniente é esta: obsessão é um tango que se dança a dois. Você pode não estar pedindo por essa atenção, mas parte de você pode estar se alimentando dela. Pode estar gostando de se sentir desejado, importante, necessário. Pode estar usando a obsessão alheia como validação para seu próprio ego ferido. E isso é compreensível. Vivemos numa sociedade que nos ensina que nosso valor está na capacidade de sermos amados, desejados, escolhidos. Que a solidão é fracasso e a atenção é sucesso. Que ser objeto de desejo de alguém nos torna automaticamente mais valiosos. Então, quando alguém nos oferece essa atenção absoluta, essa dedicação total, essa presença constante, uma parte primitiva do nosso cérebro sussurra: finalmente alguém me vê, finalmente alguém me quer de verdade. Mas isso é uma ilusão cruel, cara, porque você não está sendo visto, está sendo projetado, você não está sendo amado, está sendo idealizado, você não está sendo escolhido, está sendo usado como objeto de fantasia. A obsessão alheia pode se tornar uma droga poderosa para quem tem baixa autoestima. É como heroína emocional. Oferece um alívio temporário da dor existencial de se sentir invisível no mundo. Cada mensagem dela é uma dose. Cada presente é uma injeção de dopamina. Cada olhar de admiração é uma confirmação de que você existe, de que você importa, de que você é digno de amor. E assim como qualquer vício, você começa a precisar de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito.